Bom dia. Bom dia você que também está nos assistindo aí em casa. Que bom que você está conosco. Você que está presencialmente, bom dia. É uma alegria estarmos mais um sábado adorando ao nosso Senhor. Vou perguntar, e aí, essa semana, como foi? Corrida? Puxada? Ou foi mais tranquila? Tem alguém de férias? Essa semana, você falou de Jesus para alguém? E aí, orou com alguém? Entregou alguma literatura? Você atendeu a necessidade de alguém? Se sim, Deus te abençoe. Se não, essa semana é para você fazer isso. Nós estamos esperando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo e não é tempo mais de ficar de férias. Essa semana eu vi alguém falando assim para mim, eu vou entrar em ano sabático. Para com isso, meu irmão, ano sabático não é de Jesus. Não tem férias para Jesus. Jesus está voltando e precisamos de ceifeiros. São poucos. E é hora de trabalhar. Agora que é hora mesmo de trabalhar com força. Então, vamos trabalhar para Jesus. Vamos, através do nosso dia a dia, do nosso contato diário com Jesus, mostrar que esse Deus rege a nossa vida. E as pessoas que estão, quando a gente tem amizade com alguém, a gente não para de falar da pessoa, não é? Quando está no início do namoro, então, aí que você quer falar o tempo todo daquela pessoa. Só vem o nome da pessoa na cabeça. Pois é, assim é com Jesus. Esteja apaixonado por Jesus. Fale dele. Não tem como você não falar se não estiver apaixonado por Jesus. E se você está com o seu amor assim, meio esfriando, a palavra dele é o principal. A palavra dele é a carta que ele deixou para mim e para você. E é aqui que a gente, ao ler, e a comunhão vai nos fortalecendo dia após dia, aumentando a nossa fé. Quantos trouxeram a Bíblia? Levante a mão aí. A Bíblia, na verdade, não a mão, mas a Bíblia, ok? Se você trouxe o celular, também serve. Vamos lá. Coloca a sua Bíblia aqui, ó, do lado esquerdo do seu coração. Não, o coração fica no meio. Mas o pessoal fala que é esquerdo, mas tá bom. Vamos lá. Agora repita comigo. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Deus nos abençoe. E agora vamos abrir a palavra do Senhor, Deus. Essa semana, a Cidinha, a gente estava, prego ou não prego, né, Cidinha? Quase que eu não estaria pregando. E eu falei, Senhor, é para ser eu mesmo? Aí a Cidinha me ligou e falei, não, Senhor, não é para eu pregar sábado. Aí depois a Cidinha, não, Rita, é você mesmo. Não, Senhor, é para eu pregar sábado. Não tem jeito, é para eu falar, né, Senhor? Então vamos lá, que o Senhor nos use então. E uma história me tocou e eu fui perguntando, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale esta manhã? Para os nossos queridos irmãos da Granja Viana. Para você que está aí nos assistindo em casa. E o Senhor, então, me fez lembrar de uma pessoa. Vamos lá abrir a nossa Bíblia em Atos 4, verso 36. Atos 4, verso 36. Acharam? Então, José, cognominado pelos apóstolos de Barnabé, que traduzindo significa filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Barnabé. Quem foi Barnabé? E o título desse sermão dessa manhã é um Deus acolhedor. E aí, quando eu pensei acolhedor, o que seria acolher? O que seria ser acolhedor? Vamos lá. Para você, o que seria ser acolhedor? Me ajuda aí. O que é uma pessoa acolhedora? Amorosa. Vamos lá. Pode falar, gente. Eu vou ficar aqui sozinha, só esperando a resposta? Ajuda aí, ajuda aí. Cuidadosa, isso. Mais o quê? Tem isso, interesse e cuida das necessidades do outro. Muito bem, mais alguém? Hospitaleiro. Acolhedor
tudo isso aí, né? Aquele que abraça, que junta, que acolhe, que tem o interesse pela necessidade do outro, que é hospitaleiro, que é amoroso. Uma pessoa acolhedora é uma pessoa que inclui, né? Promove a inclusão, é uma pessoa que promove, intermedia, porque ela acolhe, ela quer acolher. Geralmente, uma pessoa acolhedora, ela tem sempre uma inteligência interpessoal, porque ela tem essa habilidade de acolher, de trazer o diferente, o outro, para mais próximo, para mais junto. E aqui, Barnabé, ele tinha algumas características, nós vamos chegar sobre essa principal do Barnabé. Mas o texto fala que ele possuía herança, e o que ele fez? Vendeu tudo e passou lá, depositou aos pés dos apóstolos. Inclusive, aqui, quando Paulo escreve, ele faz até uma comparação de Barnabé com Safira e Ananias, né? Que, ao contrário de Barnabé, que tinha tudo que tinha, ele doou para suprir a necessidade do outro, que é também uma característica de uma pessoa acolhedora. Paulo coloca aqui que Safira e Ananias, ao contrário, vendeu uma propriedade, escondeu o dinheiro, mas Barnabé não. Ele entendia que aquilo que ele tinha não era dele, era de Deus. E você? O que você tem feito com aquilo que Deus te deu e abençoou? Tem honrado Ele com as suas posses? Eu estava essa semana, eu estou com 3 carros, né? Um na oficina, outro a gente está andando, estamos revezando, eu e o Rogério. Deus tem abençoado com os carros, né? Mas às vezes eles dão uns probleminhas, né? Deus sabe das necessidades, mas Deus tem nos dado condição de andarmos com os carros, porque a gente tem usado ele para o trabalho missionário, para a bênção. Mas eu falo, Senhor, esses dias eu estava com o carro, e aí o volante começou a travar, eu subindo ali a Félix, aí choveu, e depois ele começou a dançar. Eu falei, Senhor, segura esse carro que é do Senhor. Não me deixa bater com ele não, que eu preciso dele para trabalhar. Mas, se for, o Senhor provê a situação. E Deus, então, segurou, e o Rogério já até botou ele na oficina. Mas Deus tem nos abençoado com as nossas posses, né? E tem nos dado mais do que a gente necessita, e a gente precisa reconhecer isso e manter o nosso coração agradecido. Barnabé era esse homem. Naquela época havia um costume entre os novos cristãos, né, deles dividirem tudo, né, esse sistema de comunidade, dividir tudo entre eles. E ele era desapegado. Barnabé era o LX em pessoa, desapegado mesmo, porque ele entendia que o maior foco dele estava na obra de Deus. Qual tem sido o seu maior foco hoje? Por quem você tem colocado o maior esforço na sua vida? Você tem trabalhado para quê? Para qual propósito? Para coisas daqui ou para coisas de lá? Pense aí. Aonde você tem gastado mais tempo? Para as coisas daqui, para as coisas que você deseja ou para as coisas que é do céu? Satanás tem feito de tudo para fazer a gente não ter tempo nem para buscar o Senhor. O que ele faz, o que ele tem feito nesse momento em que Jesus está voltando, é para poder justamente fazer com que os seus... Ali na Bíblia, porque nós estamos numa batalha. O poder do Espírito. Atitude de bondade dele, de acolher, de preocupação com o necessitado, sendo visto a cada dia na vida de Barnabé. Barnabé, quando Paulo se converteu, ele foi chamado para estar com Paulo, indo para Antioquia, porque Barnabé ficou preocupado, porque muitos dos discípulos que estavam lá, estavam meio assim, com o pé atrás em relação a Paulo, porque Paulo tinha se convertido há pouco tempo, e por conta da morte,
meio receosos em aceitar Paulo. E Barnabé, então, foi para fazer intermediação. Ele foi lá para mostrar o poder, que como Deus tinha feito um poder transformador na vida de Paulo. E ele foi lá intermediar justamente o início da conversão e os primeiros trabalhos de Paulo. Isso está lá, vamos abrir lá em Atos 9, versos 26, 27. Atos 9, 26, 27 diz assim: E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos temiam, não crendo que fosse discípulo. Então, quem? Barnabé, tornando consigo, o trouxe aos apóstolos e contou como no caminho ele falara ousadamente no nome de quê? De Jesus. Não era fácil, porque, já imaginou? Ali ele podia ser expulso da cidade, né? O pessoal podia expulsar Barnabé junto com Paulo ali. Mas Barnabé, o que é que ele fez? Ele tentou a inclusão, porque ele tinha esse traço nele, ele era acolhedor. E você? Com os as nossas visitas, as pessoas que estão chegando aqui na igreja, você tem sido acolhedor também? Você tem acreditado, ao invés de julgar, olhar para o outro e dizer, esse não tem jeito? Ao contrário, você tem acreditado no poder transformador de Jesus na vida daquela pessoa? Tem acolhido essa pessoa? Tem defendido essa pessoa? Tem orado por essa pessoa? Sabe, irmãos, é muito mais fácil a gente apontar o erro do irmão, julgar o irmão, do que acolher, sabia? E eu costumo dizer que a igreja, ela é um grande hospital onde todo mundo está doente, porque somos pecadores, carecedores da graça de Deus. E muitas das vezes, nosso foco é no erro do irmão. Não deveria. E tem gente que chega a ponto até de dizer que não vai voltar nem para a igreja porque não suporta aquele irmão que está lá, então muda de igreja. Mas não adianta mudar de igreja, pessoal, só tem uma porta no céu. Não dá para entrar esbarruando, empurrando, vai ter que entrar abraçado com esse irmão. Ou você resolve esse caso, ou você não vai. É assim que funciona. Atritos tem. Para todo encaixe, para que ele fique encaixado, o que precisa? O que acontece? Atrito. Agora precisamos resolver isso aí para encaixar, precisamos desejar encaixar. Isso acontece, irmãos. Agora nós não podemos, não é o nosso propósito olhar para o irmão. A gente tem que olhar para o médico, que é Cristo. E com o irmão, a gente vai resolver, vamos orar, vai dar tudo certo. Vamos ter desavença? Vamos. A minha irmã, nossa, eu amo a minha irmã, sou gêmea com ela, uma ligação de gêmea é muito forte, mas pergunta o Rogério. Como que é quando a gente se encontra, Rogério? Então, em 5 minutos, já estou discutindo com ela. Depois dos outros 5, estou abraçando. Depois dos outros, estou discutindo de novo. Depois eu estou abraçando. Daqui a pouco eu não vivo sem minha irmã. É assim que funciona. Mesma coisa aqui. Tem irmãos aqui que a gente, às vezes, entende, mas eu não vivo sem vocês. Eu não vivo sem nenhum irmão daqui. Pode ser o mais chato que for. Eu sou chata também. Mas é isso. Família é isso. Igreja é isso. O que diz lá em Colossenses? Colossenses, capítulo 13, verso 13. O que diz lá, em Colossenses 13, capítulo 13? Suportando-vos uns aos outros. Aqui fala que a palavra é suportando. E depois, o que você tem que fazer? Perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, fazei-os o quê? Também. Então, meu irmão, se eu ofendi, não tem jeito. A Bíblia está falando para você me perdoar. Fala para mim, a gente resolve. Tenta fazer amizade de novo e vamos com Jesus. Porque o céu é o nosso propósito. E eu não vou poder... E é assim que funciona.
Então, o que eu vejo assim? Às vezes eu vejo assim, eu estou na igreja, está pesado, estou com um cargo de liderança, não é fácil lidar com aquele irmão, com aquele outro irmão, ano que vem eu não quero saber de cargo, eu quero ano sabático. Meu irmão, não fale isso é uma heresia, não faz isso não. É fácil fazer isso, é isso que o Satanás quer. Ele quer que você abandone tudo porque ele está vendo você trabalhar. O mais difícil é você orar pelo irmão, suportar o irmão e fazer o quê? Perdoar o irmão. Então, queridos, todos nós somos pecadores, erramos, temos defeitos, somos carecedores da graça de Cristo, precisamos nos suportar e precisamos nos perdoar, porque é assim que iremos para o céu. Continuando aqui, então, a história de Barnabé. Então, ele era esse homem acolhedor, que intermediava, e não é fácil intermediar. Eu lembro, quando eu conheci o Rogério em Guarapari, estava paquerando ele foi muito difícil, irmãos. Eu suei a camisa para poder conquistar ele. Foi sim, Rogério, né? Foi difícil, era muito difícil, sério. Mas eu orei, o Senhor Jesus me deu sabedoria e deu tudo certo. Aí, eu tinha muitos amigos em Guarapari, e aí eu fui apresentado, e eu estava interessada, porque a nossa primeira conversa, irmãos, foi sobre o grande conflito. Então, leia os livros da irmã Ellen White, porque sempre pode ter uma conversa, e você pode conquistar outra pessoa com os escritos da irmã Ellen White. E assim o foi. Falamos sobre os primeiros capítulos, Revolução Francesa, né? Hus, Will Griffith. Nossa, gente, que bom que eu li o grande conflito. Depois eu fui ler Lar e Família, Jovens Adventistas, enfim. Jovens Adventistas, né? Lar e Família disse que para casar tinha que saber fazer pão, fui fazer pão. Hoje eu faço pão, né, Rogério? Rogério só gosta de comer meu pão, né, Rogério? Sim, Rogério, fala que sim. E aí, gente, o pessoal tinha costume lá em Guarapari de querer ir para a Praia do Morro. A Praia do Morro é um lugar muito movimentado. O Rogério nunca gostou de muvucão. O Rogério sempre foi um cara assim, mais de grupo, mais tranquilo, em lugares mais tranquilos. Eu não sou de muvucão, mas eu sou mais do pessoal, né? Quanto mais gente, para mim. Então, mas isso é bom, porque a gente vai cedendo aqui, cedendo ali. E nesse dia, meus amigos queriam ir lá para a Praia do Morro, comer pizza. E o Rogério era o único que bateu o pé dizendo que não queria. Ele disse, não vou não. Eu falei, nossa, mas como é que eu vou fazer? Eu quero ir com meus amigos, mas eu estou interessada nesse rapaz. Ele não quer ir, mas eu também não quero desfazer dos meus amigos, mas eu quero ficar com ele também. Aí, falei com a minha tia lá, tia, eu estava na casa da minha tia, tia, eu posso trazer todo mundo para cá e fazer a pizza? Ela disse, pode. Falei, opa, já achei a saída. Fui lá, falei para o pessoal, gente, vamos lá que eu faço a pizza, ninguém paga nada, de graça, vamos lá, eu faço a pizza. Aí aproveito, tem uns jogos lá legais. Rogério, você vai? Não, aí eu vou. Foi uma bênção. Todo mundo foi para um lugar, conciliamos todo mundo, não é fácil, é um desafio. Você pensa que é fácil tentar ser conciliador? Acolher não é fácil. Se fosse, a gente não estaria aqui na Bíblia para mostrar alguns exemplos. E naquele dia, então, todos estavam juntos, foi legal, e eu pude olhar o Rogério. Aí, no outro dia, ele pediu para namorar. Mas, assim, pediu mesmo. Mas, pessoal, é assim que funciona. E é assim que Barnabé estava fazendo com Paulo. Só que teve um episódio que aconteceu, que Barnabé tentou incluir Paulo, mas na hora que foi com a situação com Paulo, Paulo não teve a mesma postura. Bom, a primeira viagem missionária de Paulo, quem estava junto? Um homem chamado João Marcos. Na verdade, Marcos foi o nome dado depois, porque na verdade o nome dele era João. Ele era primo de Barnabé, e aí ele foi chamado para ir na primeira viagem missionária com Paulo e Barnabé. E sabe o que aconteceu? Vamos abrir lá em Atos 15, 13. Ou melhor, Atos 15... Não, 15 não, 15 já é o desfecho. Desculpa, Atos 13, verso 13. Atos 13, verso 13. Então, primeira vez eles iam para Antioquia da Pasídia e
e ali estava saindo ali Paulo com Barnabé, João Marcos, e o que aconteceu? O verso 13 diz assim: e partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Pergue, em Panfilha. Mas João, apartando-se deles, voltou o quê? Para Jerusalém. Já pensou, você sai com a sua dupla missionária para fazer um trabalho missionário, a dupla vai e fala assim, agora tem muito gentil lá, muita gente para você pregar, eu vou deixar você ir e vou embora. Como assim? O Marcos voltou, deixou, abandonou todo mundo, voltou, não se sabe o motivo porque ele voltou para Jerusalém, mas isso deixou Paulo muito chateado, porque Paulo viu que ele não fez a leitura de que Marcos não tinha nenhum tipo de compromisso com as coisas de Deus, que ele abandonou, assim, foi embora. Aí você já imaginou, em um departamento tem sempre um grupo, né? Aí você tem uns que trabalham, estão em todos os eventos, tem sempre um outro que aparece de vez em quando, parece que está fazendo turismo no departamento. Chega de vez em quando, né? Mas, meu irmão, deixa eu falar uma coisa. Tudo que todo mundo faz não é para mim, é para quem? Se esse irmão está de turismo, é ele com Deus. Ele vai ter que se entender com Deus, porque administrar um tempo faz parte da mordomia também. O que você tem dado para Deus? Eu brinco dizendo aqui que sábado passado eu cheguei aqui e saí de noite. Eu falei, tem que ter um lugar aqui para eu me hospedar, porque se deixar eu fico na igreja o dia todo. E fico aqui porque eu gosto de estar entre os irmãos, eu gosto de falar de Jesus, eu gosto de cantar, eu gosto de estar, gente. Agora, tem pessoas que têm outras necessidades. A gente não tem que ficar olhando para o irmão e cobrando. Eu estou trabalhando muito, o irmão não fez nada. Para de olhar para o irmão, gente. É você com Deus. O que você está fazendo? Faça o seu melhor para Deus. É você com Deus, é para Deus que está fazendo. O teu irmão, ele vai prestar conta depois. Trabalhe para Jesus. Afinal de contas, ele te salvou e te deu a possibilidade da eternidade. Então, João Marcos voltou, e lá, agora sim, no capítulo 15, do verso 36, quando chegou a segunda viagem de Paulo, Barnabé veio, e aí diz lá no verso 36, Atos 15, 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, tomemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé, ele aconselhava que tomasse consigo a João, chamado Marcos. Mas Paulo parecia razoável que não tornasse consigo aquele desde a Panfilha, e tinha se apartado deles, e não os acompanhou naquela obra. E de tal contenda houve que aconteceu o quê? Separaram, né? Houve eles acabaram separando. Barnabé foi para um lado com Marcos e Paulo foi com Silas para outro lado. Queridos, Barnabé não deixou de acolher Marcos. Ele deu mancada? Deu. Não podia ter feito isso, deixado, né? Saído ali, não fez o trabalho que devia fazer, não podia. Mas nós somos pecadores, erramos. E nós precisamos ter paciência com o erro do irmão. Como diz Colossenses 3, suportando-vos aos outros, perdoando-vos aos outros. Eu colocaria aqui, acolhendo-vos aos outros. Eu acrescentaria, porque, irmãos, é a condição, senão assim não vamos para o céu. Porque isso é fruto do Espírito. E sabe, a Bíblia relata aqui em Atos que Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito e de fé. O que é ser cheio do Espírito? O que é ser cheio do Espírito? É ter uma vida em que você vê o quê? Os frutos do Espírito, não é isso? Os frutos do Espírito Santo. Bondade, longanimidade, benignidade, paciência, mansidão. Então, Barnabé era um homem de Deus. E na hora que ele percebeu aquela atitude de Paulo, a Bíblia diz que apesar de ter a separação, eles não ficaram chateados, Barnabé com Paulo, eles só não quiseram ir para o mesmo, né? Paulo só não quis levar o João Marcos. Mas eles continuaram a obra, e a obra não se dividiu, mas ela se multiplicou, que agora você tinha uma dupla de um lado e outra dupla em direção ao outro lado.
Mas, queridos, Barnabé não desamparou Marcos. Ele acolheu Marcos. E sabe o que aconteceu? O discipulado do Marcos foi um sucesso, porque o livro de Marcos, que faz parte do Evangelho no Novo Testamento, é dele. Marcos não desistiu, se tornou um evangelista e escreveu, então, o livro. E numa carta, depois, até o próprio Paulo, com essa atitude de Barnabé, reconheceu que ele devia ter sido mais tolerante com Marcos. Tanto é que ele escreve uma carta para Timóteo. Está lá, vamos lá abrir nossa Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 11. Nessa carta que ele escreve para Timóteo, ele fala de João Marcos. Ali ele reconhece. Vou abrir aqui. Ali ele reconhece o quanto João Marcos era útil à obra. 2 Timóteo 4, verso 11. Segunda Timóteo, eu acho que é. É isso mesmo? 2 Timóteo 4, verso 11. E ali ele fala... Aqui eu estou na primeira carta. 4, 11. Ele fala assim: só Lucas está comigo. Toma Marcos e trazei-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Olha aí agora Paulo, incluindo Marcos para o ministério. Acolhendo Marcos. Mas se não fosse o Barnabé, né? Que não desistiu de Marcos, que acolheu Marcos, mesmo Marcos tendo dado aquela mancada que ele deu lá. Queridos, Deus nos ensina a sermos acolhedores porque Ele é um Deus acolhedor. Ele diz em Mateus, capítulo 11, verso 28, ele fala lá: vinde a mim, o que ele diz? Todos que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vou fazer o quê? Eu vos aliviarei. É o jeito de Deus acolher a cada um de nós. Essa noite, eu falei, Rogério, eu vou refletir um pouco, porque a minha cabeça, ela tem as ideias, e quando eu estou para pregar, elas ficam tudo soltas, e eu tenho dificuldade de arrumar tudo. E eu falei assim, eu preciso arrumar tudo agora aqui, né, para saber como que vai ser. E eu falei, Rogério, sexta-feira eu vou ficar em casa e vou aproveitar para estudar e saber o que Deus quer que eu fale. Só que meu filho me ligou. Ficamos 3 horas no celular. Ele estava angustiado porque um amigo dele, lá do internato, tinha perdido a avó, não estava lá. Ele está 2 semanas, meu filho, no internato, e ele só conhecia os amigos de quarto e esse outro amigo. E os amigos de quarto também não estavam, ele estava sozinho. E ele estava angustiado porque ele tinha pedido a Deus para que a avó desse amigo não falecesse. E ele falou para mim, mãe, Deus não existe, mãe, porque Ele não está me ouvindo. Eu disse, meu filho, como Ele não está te ouvindo? Mãe, eu pedi por uma namorada, ela não veio. Eu pedi para a avó do meu amigo melhorar, ela faleceu. Eu pedi para... Ele foi listando e Deus não respondeu. Eu falei, filho, e as que Ele respondeu? E as coisas que Ele respondeu? Você listou? Porque você só listou aquilo que Ele não respondeu. Mas, na verdade, Ele respondeu, filho. Ele respondeu, só não foi o sim. Ele respondeu segundo a vontade dEle. E eu queria que Deus... Eu queria ver Deus materializado. Filho, mas Deus está presente. Mas como, mãe? Filho, você vê a gravidade? Não. Como é que sabe que ela existe? Solta uma coisa aí que ela vai para baixo, o objeto vai para baixo. O que eu tenho é evidências da existência de Deus. E conversamos. E ele estava angustiado. Falei, mãe, eu estou angustiado, mãe. Eu estou... E conversando assim, eu estava preocupada. E eu falei, Senhor, eu precisava sentar para
ouvir mais a tua voz através da palavra. Meu filho está angustiado do outro lado, agora eu estou aqui. Conduza toda essa conversa, toda essa situação. Ele precisa ser acolhido e eu não sei o que fazer, porque as pessoas que estariam lá para me ajudar não estão. E eu orei. E eu orei enquanto ele falava. E eu clamei ao Senhor. E eu falei, filho, vamos orar. Deus vai acalmar o seu coração. Mas Ele está com você. E aí ele foi acalmando e eu orei com ele. Desliguei, já era 11 e pouca da noite. Depois ele me liga de volta. Mãe, você não sabe o que aconteceu. Fala, filho. O professor de religião veio aqui no meu quarto. E ele estava preocupado, porque eu estava sozinho no quarto, perguntou se eu não queria ir para o quarto do meu amigo. E eu aproveitei para fazer aquelas perguntas que eu estava fazendo para a senhora. E ele me respondeu melhor que a senhora. Eu falei, que bom que alguém respondeu. Que bom. E eu entendi. E agora eu estou em paz. Deus mandou alguém para acolhê-lo. Eu não consegui fazer me entender, né? Ele estava tendo, mas alguém falou. E eu fiquei tão agradecida, e eu orei, falei, filha, e agora? Agora eu vou dormir bem, mãe. E eu orei a Deus, falei, Senhor, o Senhor cuida dos seus. Mesmo quando a gente está na situação que está, o Senhor sempre cuida da gente, sempre nos acolhe. Porque o Senhor é um Deus que acolhe, é um Deus acolhedor. O Senhor acolheu meu filho lá, enquanto ele estava angustiado, e eu aqui à distância, precisando de ouvir a tua voz. E o Senhor atendeu a minha oração, e acolheu meu filho, e me acolheu, e aqueceu meu coração. Deus é um Deus acolhedor. Ele quer acolher a você e a mim a todo tempo. Ele quer levar o seu fardo mais pesado. A gente só precisa entregar, é confiar, é ter fé. Se fizer assim, se o fizer assim, você vai ver as bênçãos de Deus. Que Deus possa nos abençoar. Que essa semana possa ser diferente. Que você possa ser usada pelo Senhor para levar pessoas para Ele. Porque fazendo assim, estaremos a cada dia mais aumentando a nossa fé. Deus abençoe. Obrigada, Deus abençoe a todos. A vocês que estão em casa também. Amém. Toma-me, Senhor, toma meu coração, pois não posso dar, ele é tua propriedade. Conserva-o puro e bom, conforme o teu querer, pois sozinho eu não vou conservá-lo para ti. Preciso mudar o meu interior, renovar o meu ser e cumprir teu querer. Molda-me, forma-me, eleva-me a uma atmosfera pura e santa, onde a corrente do teu amor irá fluir.
Senhor, salva-me por favor, me ajuda a lutar a despeito de mim mesmo. Tão fraco eu sei que sou, tão diferente de ti, mas eu sei que vou vencer, pois tu venceste a cruz por mim. Quero viver firme em ti, meu Jesus, firme em tuas promessas, seguindo tua luz. Molda-me, forma-me, eleva-me a uma atmosfera pura e santa, onde a corrente do teu amor irá fluir em minha alma, em meu coração. Molda-me, forma-me, eleva-me a uma atmosfera pura e santa, onde a corrente do teu amor irá fluir em minha alma, em meu coração. Molda-me. Obrigada, já melhoremos. Acolhe no Senhor, na sua atmosfera santa e pura. Pai querido, que essa semana possa ser uma semana diferente, que possamos andar contigo e querer e desejar acolher as pessoas que estão ao nosso redor, a falar do teu amor, a apressar a tua vinda, a cada detalhe, porque, Senhor, o Senhor nos acolheu e nos acolhe a cada instante. Abençoe a cada irmão aqui, cada família representada, que possamos descansar, ó Pai, nos teus braços, na certeza que o Senhor estará nos carregando. Obrigada por tua graça, por tua misericórdia, pelo teu amor, em nome de Jesus.